Quem já se interessa pelo assunto do orto-infantil e já tá pensando em dar o próximo passo, já entra aqui porque o grupo também tá rolando dos super interessados. Ontem a gente estreou esse grupo, então hoje já tem bastante gente por ali. Se você ainda não entrou e tem interesse, já coloca o seu nome. E vamos falar do que interessa. Nós hoje vamos falar sobre a escolha dos aparelhos. E assim, nossa, quando eu fui escolher os temas dessa aula ligada ao FM com a ortodontia, eu falei, gente, eu tenho muita coisa para passar para eles, assim, que eu acho de importante, de interessante, que se eles pegarem isso daqui, isso dali, já vou ganhar esse workshop, tá? Inclusive, depois a gente vai querer saber o que vocês extraíram de tudo isso. Mas ontem nós falamos bastante sobre a OFM ali, em conjunto com a horta infantil, para realmente a gente trazer essa eficiência, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu percebo que, por muitas vezes, causa muita confusão aí na cabeça, que são os nomes dos aparelhos, sabe? Então, hoje eu tava repaginando, né, a aula, e toda vez que eu entro com vocês no ao vivo, nesses workshops, toda vez, eu mudo um pouquinho a aula. Porque, por exemplo, ontem eu iniciei com vocês aqui, eu conversei, li os comentários, entendi como tava a maioria, e aí eu vou lapidando a próxima aula. Ou seja, a intenção é que seja uma aula melhor que a outra, tá? Então, amanhã tem mais, viu? E aí, gente, eu tava pensando o seguinte, como que a gente vai realmente saber qual o melhor aparelho para utilizar em cada caso? E por que nós nos atemos tanto a nomes? Da onde que eu tirei isso? Dessa experiência aí de 6 anos e de sempre estar com os alunos por perto. E uma coisa que muitos me perguntam é, Marília, isso é assim, acontece muito no meu Instagram. Me mandam algumas fotos, uma documentação, digamos assim. Marília, paciente, tantos anos. Posso tratar com o aparelho X? Daí sempre tem um nome de aparelho, sempre tem um nome, sabe? E por muito tempo eu fiquei pensando, gente, mas não é questão de nome, e sim de biomecânica. Então, tá errado quando a gente pega um caso, a gente pega uma criança, recebe uma documentação, e a gente senta e fala assim, tá, que aparelho que eu vou usar? Aí a gente já começa errado, tá? Então, precisamos descomplicar tudo isso primeiro e fazer, em primeiro lugar, o diagnóstico. E quando a gente for utilizar o aparelho, a gente já vai ter decidido a nossa mecânica. E aí, esses nomes de aparelhos que tanto foi colocado ontem no chat, eles caem por terra. E vocês vão entender tudo aqui nessa aula, porque vocês não vão mais ficar refém. Faça o aparelho tal, faça o aparelho X, o aparelho Y. Calma, não é bem assim. Vamos entender o que vai trazer resultado para o nosso paciente. E aí, fazendo essa aula, eu comecei a pegar da minha cabeça, né? Tipo, aparelho Bionator, Hirex, Haas, aí tem Clant, tem Bingler, então eu comecei a escrever. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer melhor. Fui no chat GPT e coloquei, chat, me dê os nomes dos aparelhos ortopédicos que existem hoje aqui no Brasil. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, tá? A OFM nos pequenininhos é muito mais coisa de brasileiro, tá? Fora do país, ela nem acontece da forma que acontece aqui. Por quê? Porque eles prezam muito pela revisão científica, né? Por ter um respaldo da ciência que seja robusto. Então, aqui no Brasil, o que a gente inventou, assim, um monte de aparelho, sabe? E aí, conversando com o pessoal de fora, é isso que a gente escuta. Não, aqui não tem esse monte de aparelhos. Se a gente vai falar com o nosso laboratório, por exemplo, esses dias, sabe a placa que eu mostrei ontem para quando o paciente tem uma mordida profunda que machuca a mucosa? Quando eu postei um Reels mostrando que às vezes eu coloco ele para aqueles pacientes com faceta de desgaste. E aí eu recebi uma pergunta: oi, qual é o nome do aparelho? Tipo, gente, é uma placa com um recobrimento oclusal, sabe? Então, a comunicação até com o laboratório acaba se tornando muito mais simples, tá? E aí eu bati lá no chat GPT e ele deu tudo isso, ó, de aparelho.
Então, eu até tirei alguns, né? Porque eu quis deixar aqui na minha nuvem para ficar bonitinho. Mas tem Herbert, Mentoneira, Ativador, Clant, Pistas, Mio Brace, Twin Block, SN apareceu 300, placa expansora removível, bihélice, quadrihélice, Bionator com expansor. Tipo assim, nome tem muitos. Se a gente for se apegar a nomenclatura dos aparelhos, nós estamos ferrados. Então, o negócio é descomplicar tudo isso para a gente entender de mecânica. Quem é ortodontista aqui, a maioria, eu acredito que é. Você, ó, Camila, mente, você usa a MyoBrace nos seus casos? Com certeza não. Não tem evidência científica. E tudo que diz respeito à parte miofuncional, eu trabalho com uma fono em conjunto. Por quê? Porque eu quero eficiência para os meus casos. Então, na boca eu resolvo. Essa criança não vai ficar 1, 2 anos aqui comigo fazendo exercício, tá? Sendo que existe a fono e sendo que, no meu caso, eu consigo tirar a criança de várias más oclusões com muito mais eficiência. Então, eu penso assim, eu não tenho filho, mas eu penso hoje que eu quero dar essa eficiência porque se fosse meu filho, eu gostaria disso para ele. Ou se fosse comigo. Se eu vou num médico, eu não quero que ele faça o tratamento mais longo. Eu quero que ele faça o tratamento que resolva em menos tempo, obviamente, tá? Claro, né? Eu brinco. Inclusive, gente, sabe o que eu lembrei? Eu costumo colocar muitas analogias nas minhas aulas. Então, vocês estão vendo que aqui, o nosso workshop, eu tô fazendo analogia com carrinhos. Então, tudo tem carro, tudo é relacionado a carro, tá? Alguém chuta por quê aqui no chat? Então, Cris, eu não tô falando que não tem o resultado, eu tô falando que, primeiro, não é respaldado pela ciência, e segundo, que demora muito tempo, sendo que a gente consegue fazer, assim, de uma forma um pouco mais simples, pensando no nosso serviço, tá? O medo é movimentação ortodôntica com breques em dentes muito jovens, mas eu não tô falando de movimentação ortodôntica. Aqui, tudo que eu vou mostrar hoje, vocês vão ver que a maioria é sem brackets. Entendeu? Então, dar um passo a mais aí nessa questão de eficiência, tá? Depois eu quero que vocês pensem por que eu coloquei os carrinhos, que no final eu vou dar um insight para vocês pensarem nisso, tá? Mais uma vez, eu não sou inimiga da OFM, eu não sou inimiga dos exercícios funcionais, eu só acho que a gente consegue fazer com um pouquinho mais de agilidade e trabalhar com parceiros. Dessa forma, a gente consegue desenvolver essa criança muito mais rápido, tá? E é isso que a gente vai fazer por aqui, a gente vai desenrolar tudo isso. E a primeira coisa que eu percebo que tá no erro de diagnóstico, de acertar ali no tratamento, é falar de idade. Então, esses casos, como eu já exemplifiquei, muitos me mandam paciente 10 anos, paciente 5 anos, paciente tantos anos. Tá, mas calma. Será que a gente pode se basear somente pela idade cronológica? Ou não? E já adianto que não, tá? A idade cronológica, ela é diferente da idade dentária. Então, pessoal, falem para mim aqui no chat agora quantos anos vocês acham que essa criança tem. Essa da imagem aqui da panorâmica. José, o paciente em crescimento é a oportunidade ali da gente fazer muita coisa que seja mais eficiente, sabe? Coloca para mim, quantos anos vocês acham que tem esse paciente aqui da panorâmica? 7, 8, 9, 8, 7, ok. Uma média aí, então, de 7, eu vou colocar? Tá. 5 anos. E, gente, poderia ser todos, tá? Poderia ser todos. Agora, falem pra mim quantos anos essa outra criança tem. Pela panorâmica, vamos lá, vamos chutar. 13, 12, 11, 12. Certo. Por que a gente não pode usar a referência cronológica, basear nosso diagnóstico, nosso planejamento com essa idade cronológica? Ó, o José já sabe, a mesma idade que a anterior. Exatamente. Aqui eu tenho um caso
de pacientes gêmeos, tá? Ou seja, ambos com 10 anos. O primeiro raio-x era do Bernardo, então aqui ele está longe do pico de crescimento dele, ele tem 10 anos e está longe do pico de crescimento dele. Como que eu sei? Pela panorâmica, né? A gente sabe que quando o segundo pré-molar inferior, ele tá ali quase para erupcionar, é ali que inicia o pico de crescimento. Se a gente pega os estudos e eles relacionam esse raio-x, ou você pode pedir uma Carpal, dá nessa média, tá? De pico, de surto de pico de crescimento, tá? Ou de vértebras também, enfim, análise que vocês preferirem fazer. Hoje eu costumo fazer a de panorâmica e a da vértebra, tá? Mas pode ser de mão em punho também. E aí, pessoal, esse paciente, ele tá longe do pico de crescimento. O que isso quer dizer? Que ele tá muito mais maleável, que eu posso muito mais trabalhar essa parte de ortopedia funcional dos maxilares, ou seja, a gente vai mexer aqui em bases ósseas. E é isso que eu entendi, que quando eu tô mexendo em bases ósseas, eu tô fazendo a ortopedia. Então, no momento que eu coloco um Hyrax, um disjuntor nessa criança, nada mais é que uma ortopedia pura, né? Ou vocês consideram um Hyrax uma ortodontia? Não é, certo? A gente só consegue fazer, por exemplo, a disjunção em crianças. O Bernardo, eu consigo ainda trabalhar com as bases ósseas. Já a Ana, a irmã dele, e olha que interessante, né? Menino versus menina. Geralmente o menino tem o pico um pouquinho mais pra frente mesmo, né? Já a Ana, ela já tá próxima à maturidade oclusal, ou seja, bom, é outra situação também, porque o B, ele é classe 2, ela é classe 1 e tudo mais simples de resolver, né? Mas a gente sabe que aqui, por essa idade que ela tem, ela é novinha de idade cronológica, porém se a gente pega a idade dentária dela, ela já tá até ali com os segundos molares. Ou seja, se eu fizesse uma ortopedia nela aqui, pouco resultado teria, porque conforme nós vamos expandindo e a criança vai crescendo, menor o efeito que a gente tem, certo? Então, crianças nessa fase aqui da Ana já tem muita perda ali de resultado de expansão rápida da maxila, certo? Não vai ser o caso dela, mas mesmo se fosse. Por isso que a gente tem que começar a entender qual período que eles estão em relação à idade dentária, para aí sim a gente começar a saber qual o melhor momento para o tratamento dessas crianças. E por que a gente fala sobre momento de tratamento? Porque toda má oclusão, para toda má oclusão, tem um momento oportuno de tratar, certo? E aí, se a gente junta com um bom leque de opções, e quando eu falo de leques, eu falo disso aqui, ó, de opções de aparelhos, e olha quem eu trouxe, viu? Para vocês verem que eu sou amiga. Olha aqui outro. Eu sou amiga, gente. Eu sou amiga, eu não quero tirar a UFM da minha vida. Só que eu quero fazer com que ela se enquadre hoje no perfil do meu paciente, que é aquele que não vai ficar 3, 4 anos tratando. Eu também não quero isso. Se eu sei que tem coisa mais eficiente e evoluiu, não tem por que usar alguns tipos de aparelhos que não vão me trazer esse resultado. Prefiro trabalhar em conjunto e ter o resultado, tá? Uma preferência minha e, claro, baseado na ciência. Enfim, quando a gente junta o momento oportuno de tratar para cada má oclusão, porque cada má oclusão tem um melhor momento sim para tratar, não é o quanto antes, certo? E aí você junta com esse leque que você nem precisa abrir tanto, porque se você abre tanto, você se confunde. Aí sim a gente traz o que chamamos de eficiência, tá? E por que não vai abrir muito leque? Porque não faz sentido. Não faz sentido eu trabalhar com Bionator, com um ativador, com o SN e com o Binler. O SN veio do Binler, entendeu? E depois veio o Bionator. Porque são modificações que foram feitas por alguém. Então, alguém chegou lá no consultório, fez uma modificação. Eu fiz uma alça diferente.
Ah, agora é o aparelho da Marília, deixa eu solicitar para o laboratório. Então, a gente não precisa ter tudo isso na cabeça, porque senão a gente tem uma confusão mental, certo? Primeira coisa, para tirar o peso das costas aí. E eu exemplifico como vocês trabalham no consultório de vocês com vários tipos de prescrições de Brechts. Coloquem aqui para mim. Quantas prescrições vocês trabalham aí no consultório? Uma. Quem mais? Quem mais responde quantas prescrições vocês trabalham? Duas. Uma. Só Rote, uma. Perfeito. De uma a duas. Eu tenho certeza que a maioria vai fazer isso. Então, você não vai trabalhar com Rote, e outra hora você vai trabalhar com capelosa, e outra hora você é de Wise hoje. Não é assim. No final, a biomecânica não vai ser a mesma, o pensamento não é mesmo. Então, não faz sentido a gente ficar procurando por nomes de aparelhos. E é isso que eu vejo toda hora. Marília, no seu curso tem SN? Gente, SN é um nome de um aparelho. É a mesma coisa que entrar num curso de ortodontia fixa para aprender biomecânica e perguntar pro professor: professor, você trabalha com um Brecht tal? Ah, não. Ah, então não quero. Não faz sentido. Mesma coisa com alinhador. A gente não aprende a trabalhar com alinhador? Então, se for de outra marca, eu não vou aprender? Porque é de outra marca? E é diferente? Não, não é isso, tá? Gostaria muito que vocês entendessem isso, porque na hora que a gente entende que muitos são nomes e que na técnica e na biomecânica é muito semelhante e você pode escolher qual você quiser, sua vida vai mudar por aí, eu tenho certeza, tá? E aí vamos então falar de todas as más oclusões, o melhor momento de tratar. E por que eu já tô trazendo isso para vocês? Porque eu quero mostrar tudo o que eu uso por aqui, então o meu leque, vou expor o meu leque para vocês e revisei essa aula porque eu não queria esquecer de nada, assim, de tudo que eu utilizo. E aí vocês vão ver que eu utilizo muita OFM por aqui, tá? Mas eu também vou trazer uns aparelhos semelhantes, porque você pode trabalhar com ele, pois é pura biomecânica, tudo é um sistema de força. Uns vão mais rápido, outros mais devagar, tá? Quem tá pegando a analogia dos carrinhos aí? Eu quero, tá? Se alguém acertar o que eu vou falar dos carrinhos, eu vou mandar até um presente, que eu acho legal e que é o que eu costumo falar para os pais e muitas vezes também quando a gente conversa sobre tipos de aparelho, tá? Então, no vertical, vamos separar por planos para ficar muito mais simples da gente entrar aqui no raciocínio da aula, tá? Nos 3 planos, a gente vai tratar sempre vertical, transversal e sagital, né? Isso é fato. Então, gente, quando nós vamos pro vertical, quem esteve na aula de ontem já sabe que a gente não trata mordida sobre mordida profunda, porque ela não é considerada uma má oclusão. A gente só vai colocar a placa quando houver ali algum problema relacionado à mucosa, né? Ela tem ali uma sobremordida profunda que está machucando a mucosa superior dela. Aí tudo bem, justifica colocar uma placa. Só, senão a gente não trata. Acaba sendo mais uma característica do que qualquer outra coisa. Enfim, já falamos isso na aula de ontem, vamos então falar hoje da mordida aberta, porque a mordida aberta, sim, a gente vai tratar na criança. É uma má oclusão. E quando que a gente vai tratar? É muito importante saber disso, porque muitos tratamentos são iniciados na decídua, certo? Mas o que a gente tem que lembrar aqui? E, infelizmente, eu coloquei aqui a imagem errada, gente, desculpa. Aqui eu coloquei a da... passando aqui pro período intertransitório, tá? Mas qual que é o melhor momento da gente tratar essa mordida aberta anterior, pessoal? O melhor momento vai ser sempre no período intertransitório, tá? Por quê? É muito fácil de ser explicado. Se essa criança está na decídua, a gente já viu que existem algumas correções que acontecem de forma espontânea, a gente já sabe disso, tá? Mesmo assim, ela tem ali uma considerável mordida aberta, tá na decídua. Mas o que vai acontecer com aqueles incisivos, que é a região ali, principalmente onde está tendo essa mordida aberta? Eles vão trocar.
certo? Então, se você inicia com uma grade na decídua, beleza, vai corrigir. E depois, o que vai acontecer? Vai perder os dentinhos porque vai fazer a troca, vai entrar ali na mista, né? Como que a gente vai ter a referência dessa mordida? Como que você vai tirar esse aparelho dessa criança, sendo que ela perdeu e agora tá aberto porque é uma troca natural? Nós ficamos muito sem referência ali. Mas eu já coloquei esse caso da Yasmin, que é ali um pouquinho antes que vocês me julguem, mas nunca vai entrar. A gente sempre vai ter que considerar outros fatores. Então, por exemplo, a Yasmin, ela chegou para mim, ela já tinha 7 anos, ela tinha uma falta de espaço ali, os laterais estavam faltando, então eu sei que ela ainda vai ter esse desenvolvimento ali na região, tudo certo, mas a Yasmin tinha o hábito. Então, o hábito era de sucção digital. Logo, eu sei que quando eu remover esse hábito, eu consigo ali não só ter o fechamento dessa mordida, né? Mas também a remoção desse hábito. Então, coloquei a grade nela. Eu até trouxe, ó, pra gente exemplificar aqui. E por que eu amo os expansores, gente? Marília, podia ser aqui, se ela não tivesse uma atresia, se ela não tivesse falta de espaço, poderia ser uma placa removível com grade? Poderia, tá? Aqui o principal é a grade. Mas se ela já tem uma atresia, é incrível a gente fazer um Hyrax, um expansor, um disjuntor, porque eu posso acoplar essa grade aqui. Ou seja, é um aparelho, gente, que eu tô sempre personalizando ele, sabe? Eu sei que ele é o melhor que tem hoje, já discutimos ontem, nem vou entrar nesses assuntos aqui sobre a expansão lenta com a expansão rápida, né? E aí ainda você consegue colocar alguns acessórios, então, por exemplo, uma grade. E aí a Yasmin, em pouco tempo, porque o dela foi causada por um hábito, o que aconteceu? Fechou a mordida. Pouquíssimo tempo. Aí, nesse momento, o que eu faço? O lateral tá ali, ó, pra sair. Eu vou remover essa grade? Não, eu vou esperar esse lateral ele vir pra eu realmente fixar esse resultado. Até porque eu quero um resultado a longo prazo. A gente sabe que quando nós corrigimos a mordida aberta na criança, ela tende a não recidivar. Ainda mais quando você tira o hábito. Quando você não consegue remover o hábito, é outra história. E aqui no caso, eu também encaminho para fono. Olha que legal a gente trabalhar com outros profissionais, fazer esse tratamento interdisciplinar, estar conversando com outras pessoas que estão estudando especificamente músculo. Então, eu estudei especificamente dente, obviamente é tudo, né, envolve musculatura e tudo mais, mas o que a gente tem que resolver? A gente tem que resolver aqui, gente. Os pais, ó, estão procurando a gente por conta dos dentes, certo? Se tem um profissional que estuda somente essa parte de motricidade, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para ele. E aí a gente trata em conjunto essas crianças. Por isso que eu não me preocupo depois em ficar colocando alguns aparelhos de fazer função para a criança, levar para casa, para eu fazer o acompanhamento, entendeu? Porque essa parte já foi resolvida com uma pessoa que está estudando o tempo todo sobre isso. Vocês não estão aqui estudando sobre ortodontia infantil e OFM? E o fono tá lá estudando sobre motricidade, os melhores jeitos de fazer exercício e tudo mais. Então, eu acho assim que vale a pena nós contarmos com outros profissionais. Em pouco tempo, nós tivemos a correção dela, mas, pessoal, poderia ser um esporão lingual. E isso também tá no meu leque de tratamentos, tá? Ah, Marília, só o esporão? Sim, só o esporão. Se ela não tivesse mais nenhum problema, como, por exemplo, o esporão geralmente a gente não coloca por conta do dedo, né? A gente coloca mais a grade, mas vamos colocar outro problema aqui. Ela tem uma interposição lingual e
e no arco, né, ela não precisa de uma expansão, ela não tem uma atresia, ela tem uma mordida aberta ali. Posso colar somente esporão? Pode colar, tá? E também uma mentoneira. A mentoneira, ela também é usada para corrigir mordida aberta. Hoje, o artigo, eu separei alguns artigos para enviar para vocês, tá? Depois, no final da aula, a gente explica de novo como vocês vão resgatar. A gente vai fazer diferente hoje. E, gente, esse artigo é muito legal. Foi uma pesquisa desenvolvida aqui na Unopar, que foi o lugar que eu fiz, né? Meu mestrado e meu doutorado. E a orientadora foi minha orientadora. Foram outros alunos com a minha orientadora. E ela pesquisa muito mordida aberta. Eles fizeram um grupo sensacional, porque eles fizeram assim, eles encontraram crianças que tinham a mordida aberta anterior sem a atresia, o que já é uma dificuldade. Conversando, né, com eles na época, eles falaram, a maior dificuldade foi encontrar essas crianças que tinham um arco bom, mas somente com mordida aberta. E detalhe, classe 1, tudo nos padrões, só tinha a mordida aberta para tratar. E eles fizeram 4 grupos. Eles fizeram o grupo do esporão, o grupo da mentoneira, o grupo das grades, uma grade fixa e outra removível. E, gente, todas corrigem a má oclusão de mordida aberta anterior, tá? Quanto à efetividade. Quando a gente tem a mesma efetividade para vários aparelhos, o que vai nortear a nossa conduta, né? A nossa escolha dos aparelhos? A nossa preferência, obviamente, e a conversa com os pais. Isso que acontece. Então, por exemplo, qual que é a minha preferência? Eu gosto de utilizar a grade em primeiro lugar, tá? E eu gosto que ela seja fixa. Por quê? Porque aqui eu percebo que os pais, eu não tenho, assim, problema de não entregar o resultado. No momento que eu cimentei o aparelho na criança, não vai ter aquela história de, a criança perdeu o aparelho, tá? Como eu disse para vocês, eu tenho recebido essas crianças de outros colegas que os pais falam assim, tava fazendo, não aguento mais ficar comprando aparelho para ele, porque ele perde, e daí fulano indicou você. Então, olha a oportunidade que tem aí, né? Então, eu gosto de fazer a grade, independente se for com o expansor, que a gente sabe que na maior parte, na maioria dos casos, vai ser com uma atresia, né? Ou pode ser como se fosse igual eles fizeram aqui. Eles fizeram uma BTP, como se fosse um botão de Nancy com a grade. Tá tudo bem também. Esses dias, inclusive, eu acho que foi a Camila Massaro, uma pesquisa dela. Nossa, talvez não seja, mas eu tenho quase certeza que foi ela que postou. Que ela apresentou em algum congresso ou artigo uma grade estética, tá? Ela é uma pesquisadora e uma professora, ela é pesquisadora e professora da USP. Ela tá ali no centro de tudo, de todas as pesquisas que acontecem aqui no Brasil com as crianças, tá? E ninguém tá falando ali de vários aparelhos que ficam rodando na internet. Não é por acaso, obviamente. E aí, quando eu vi essa contenção, essa grade estética, eu falei, gente, faz muito sentido, né? Faz muito sentido porque o perfil dos pais está mudando. O perfil de muitos ortodontistas também mudou, de querer realmente entregar resultado para esses pacientes. Olha, antes e depois. Gente, esse antes e depois que eu mostrei para vocês da Yasmin, acho que aconteceu em 4 meses. Em 4 meses, entendeu? E os exercícios ela fez com a fono. Eu não vou ficar com a criança ali um tempão. Claro, eu deixei um tempo como contenção ali, mas é rápido, sabe? Para ter o resultado. E essa contenção estética, essa grade estética me chamou a atenção por essa relação de perfil. Perfil de paciente, que vem mudado ao longo do tempo. A gente sabe disso, né? Os adultos não querem mais tratamentos longos. E, obviamente, eles não vão querer isso para os filhos deles. Então, vocês entendem que aqui, eu, Marília, tenho a preferência pela grade. Mas, se eu precisar, em algum momento, eu vou colocar o esporão, como já aconteceu.
Mentoneira também funciona. Vou colocar? Provavelmente não. Eu acho que já é de uma aceitação um pouquinho, assim, uma aceitação mais difícil e tudo mais. Eu vou mostrar onde que eu uso a mentoneira, tá? Que eu passo, né? Que os pacientes não usam muito bem, não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o transversal. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Paciente chupa-dedo, 4 anos. Já trato ou não? Eu não gosto de tratar antes dos 5 anos. Quando a criança, ela tem ali uma sucção de dedo, de polegar, né, geralmente, ela tem um vício, certo? Você tirar esse vício dela, você vai criar uma questão psicológica. E a própria associação, que a gente falou tanto, a Associação Americana, fala: por que a gente não trata antes dos 5 anos? Porque a criança ainda não desenvolveu toda a cognição dela para entender o seu tratamento. E daí a gente acha que a gente é alecrim dourado, né? Ah, não, vamos tratar porque já é um problema e vai piorar e tudo mais. Só que se você tratar com 5, 6 anos, não vai fazer diferença alguma na vida dessa criança em relação à má oclusão. Mas a parte psicológica ali, sim. Então, considerem isso, tá? Antes de entrar com tudo aí, com tratamentos, entenda o momento da criança. E vamos falar um pouquinho agora sobre o transversal. A gente sempre vai tratar o transversal nas crianças, a gente sabe ali, quem sabe é um dos problemas que a gente mais trata na infância, né? E eu vou começar pela mordida cruzada, que nada mais é o reflexo da nossa atresia. Então, se a gente tem uma atresia, essa criança começa a ter ali a maxila, começa a ser menor do que a mandíbula, e assim que eu explico para os pais, eu falo, ó, é para ser como uma caixa, né? A tampa tem que ser maior que a caixa. No momento que isso começa a se inverter, a mandíbula procura ali uma região mais confortável para ela. Por isso que traz a mordida cruzada posterior, gente. Então, quando vocês me falam assim, é mordida cruzada posterior, e na hora de descruzar, eu preciso fazer, por exemplo, uma disjunção assimétrica? Obviamente que não, o osso da maxila tá lá. Quem tá desviado é a mandíbula, é algo funcional, que você nem precisa depois estimular, porque é uma interferência que ela teve. É uma interferência, então no momento que você corrige, a mandíbula retorna para o seu local, tá? E aqui, um dos casos que é bem exemplificado de mordida cruzada, e aí a gente começa a tratar a partir do período transitório, após os 5 anos. Por quê? Ontem mostrei estudos, né? Porque pode acontecer a autocorreção dessa mordida cruzada quando é a criança menorzinha, que tá com todos os tecidos em boca ainda. Então, aguarde um pouquinho, espera um pouquinho, aguenta aí a ansiedade, porque esse estudo mostrou que às vezes corrigiu a mordida cruzada da criança e aí quando foi para mista, cruzou novamente, porque ainda tinha dente para vir. E aí você fica tratando a criança assim em várias etapas, né? Esse que é o problema, porque o que é discutido hoje entre os pesquisadores é sobre esse tratamento super prolongado, que eles chamam de sobretratamento. Você está tratando sem precisar ali. Por isso que acertar o momento é muito importante para essas crianças. E lembra que a gente falou ontem de assimetria? Que quando a gente tem uma assimetria óssea, de face, de crescimento, por exemplo, se a criança tem algum problema de côndilo e isso causou uma assimetria, não tem o que fazer. Pode fazer aí o que você quiser de exercício e tudo mais, mas se ela tiver um problema de articulação que está causando uma assimetria nela, facial, relacionada a essa parte óssea, a gente não vai conseguir resolver na infância, não. Mas se for algo relacionado a muscular, funcional, como nesse caso aqui, aí sim a gente consegue sem fazer praticamente nada. Não fiz nenhum exercício aqui com a Marina. Simplesmente expandi, tirei essa interferência e agora, acompanhando, a gente nota aí a mudança do rosto dela pelo novo posicionamento mandibular. Quem fez isso? A própria mandíbula. Eu deixei condições para que ela retornasse, e ela retorna porque fica mais confortável, fica estável e ela continua crescendo agora de forma saudável, né?
E a atresia, ela causa muitas dúvidas, porque às vezes a gente não consegue diagnosticá-la. Por quê? Quando tem uma mordida cruzada posterior, é meio óbvio. Poxa, ela tem mordida cruzada posterior. Deixa eu colocar um expansor, né? Mas o legal é você entender como que a gente vai tratar. Toda a biomecânica por trás disso, certo? A atresia é muito mais difícil porque às vezes você não consegue visualizar. Então aqui, no caso da Mari, a Mari ela tinha uma grande atresia maxilar, porém a mandíbula, os dentes inferiores estavam totalmente compensados, ou seja, não causou essa mordida cruzada posterior, compensou o inferior. Logo, ela tem uma atresia ali, então a gente vai trabalhar o arco superior, vai fazer uma boa expansão, dá para ver o tanto de espaço que ela precisa. Continua sendo o melhor momento a partir do primeiro período transitório, certo? Após os 5 anos, então começou a troca dentária ali, já tá com mais de 5 anos, ok, a gente iniciar, tá? E aí, não tem o que substitua o superior. E quando você entende como acontece a disjunção, os designs dos aparelhos ficam muito mais simples para serem entendidos também. Então, por exemplo, aqui do lado eu coloquei o expansor diferencial, o segundo, o RAS, o terceiro, borboleta e o quarto, McNamara. Aparelhos todos disjuntores, o efeito bruto praticamente o mesmo, porém, depois que eu entendi tudo que ele faz, eu consigo personalizar para cada caso. E aí você começa a refinar a sua horta infantil. Por que a gente faz isso? Para trazer a eficiência para o nosso tratamento, né? Além de poder colocar, como eu mostrei aqui, acessórios. Então aqui, né, eu coloquei a grade, mas bem que poderia ser uma mola para descruzar um dente anterior. Enfim, a gente consegue personalizar esses aparelhos, fazer uma distalização de molar, por exemplo, como no T-Hyrax. A gente começa a colocar a cabeça para pensar e aí sim conversar com o laboratório. Olha, eu quero um Hyrax, então ele já sabe o que você quer, mas eu gostaria de uma mola digital no dente 21, por exemplo. Ou melhor, eu quero uma mola de distalização de um molar. Então, assim, você conversa com o seu laboratório de uma forma muito mais livre, entendendo o que está acontecendo. Não somente colocando um aparelho porque acabou vendo, mordida cruzada posterior é disjuntor, e coloca ali e vida que segue, sabe? Sem pensar em tudo o que está acontecendo ali com aquela criança. No arco inferior, a gente não faz disjunção, né? Porque é um osso só, então todos os efeitos que nós vamos ter aqui vai ser restrito a dente, ou seja, dento alveolar. Alguém colocou aqui para mim que tem medo de movimentação dentária. Quando a gente coloca, por exemplo, um aparelho que faz uma força dentária, ele tá fazendo uma movimentação dentária. Entende? Só que é uma movimentação dentária lenta, né? E pequena, a força é muito pequena. No aparelho fixo, quando a gente faz na horta infantil, também é assim, também é tudo muito lento, tá? Então, tudo isso pensado para a criança. Mas, se a gente for pensar em biomecânica, conseguimos trazer as mesmas coisas, ok? E aí, gente, aqui, nós vamos fazer, então, a descompensação inferior. Como que a gente pode trabalhar esse arco? Mais uma vez, acaba sendo a preferência. Aqui entra a OFM, por exemplo, eu posso descompensar esse arco com Schwarz, que na questão da foto foi o Schwarz. Eu posso fazer essa descompensação com uma PLA, porque a PLA a gente sabe que podemos ativá-la e fazer uma expansão de arco também. Também é uma ortopedia funcional dos maxilares. E eu posso ir para os fixos. Eu posso colocar um Williams ou eu posso colocar um 4x2 ali, tá? Como que eu decido isso? Como eu tenho esse leque que é restrito, não é muita coisa, não tem 300 aparelhos aqui com vários tipos de nome e escudos, não sei das quantas, que a criança fica ali incomodada, falando esquisito. Não tem, é tudo muito simples aqui de resolução, sabe? Então, gente, eu defino de acordo com o que os pais me contam sobre a vida da criança, sobre eles, a preferência, escuto muito, e também
o que eu quero a mais. Então, por exemplo, eu quero muita vestibularização dos dentes anteriores com intrusão, como eu mostrei no caso de ontem. Aí eu coloquei o 4x2, entendem? Não, eu quero expansão com PLA, mas eu também quero tirar a interposição do lábio. Colocar uma PLA é a melhor opção. Então, eu consigo definir esses aparelhos pela mecânica que ele está fazendo e não pelo desenho e pelo nome que a gente aprendeu, tá bom? Nós também eu coloquei aqui na seção de transversal, né? Mas a gente também vai tratar o apinhamento quando ele for severo. Achei importante a gente colocar. Primeira coisa, precisa ser a partir do primeiro período transitório também. Em dentes descidos, a gente não faz tratamento de apinhamento, porque a literatura mostra que vai ter toda a troca e essa criança está crescendo, né? Provavelmente, a probabilidade, se ela tem um apinhamento ali nos dentes descidos, provavelmente ela vai ter nos dentes permanentes, mas não faz sentido a gente iniciar esses procedimentos pensando no apinhamento em uma criança que está na dentição descido ainda, tá? Então, a gente aguarda um pouquinho, espera vir o momento do primeiro período transitório, porque nem sempre um aparelho vai resolver. Então, por exemplo, aqui, no caso da Lelê, por mais que eu fiz uma expansão dentária nela, eu fiz um Schwarz nela, ela usava, era uma beleza. E o que eu quero aqui para ela, para essa moça? Eu quero selamento labial, óbvio, né? Obviamente, ela não consegue fechar a boca, tadinha. Como que eu consigo isso? A Lelê, ela ticava tudo que eu precisava para uma extração seriada. E aí sim, nesse período intertransitório, no primeiro período transitório para o intertransitório, a gente vai fazendo essa extração seriada de dentes descidos para obter esse resultado. Ah, Marília, mas e aí? Continua na permanente? Continua na permanente, tá? Então, a Lelê, eu fiz a primeira fase do tratamento dela e agora nós já estamos na segunda. E ela tinha todos os requisitos, o caso tá ficando maravilhoso. E não tem aparelho, né? Tem aparelho ali de ancoragem só. Como que com aparelhos removíveis eu vou fazer uma ancoragem? Como que eu trabalharia de outra forma aqui na Lelê? Não tem jeito, não tem jeito. E eu vou deixar ela desse jeito? Sofrendo bullying, afetando a estética dela. Então, a gente precisa começar a pensar o que realmente a criança necessita. E só lembrando que aqui não tem biprotrusão, tá? Então, biprotrusão é outro esquema que a gente já conversou ontem. Aqui é apinhamento severo, ela tá em classe 1, ela não tem biprotrusão, e aí que muda o nosso diagnóstico, o nosso planejamento, tá? Tudo bem até aqui? No caso de selamento labial, uso os aparelhos miofuncionais. Gente, mas nesse caso aqui, falem pra mim, de coração, como que o aparelho miofuncional ia resolver esse caso? Vocês acham que ia resolver? Eu gostaria de ver um caso resolvido nessa proporção, juro pra vocês. No momento que vocês me mandarem, podem, e assim, sintam-se à vontade. Mandem artigos, mandem os casos prontos, eu quero ver o resultado, tá? Porque eu vou colocar aqui, vou jogar aqui, como que fala? Colocar a mão no fogo? Colocar a mão no fogo? Colocar a mão no fogo. Eu acho que não vai ter. Nessa proporção, não, a gente não consegue. E não é que eu não quero, e não é que eu sou contra. É que não dá. É que não dá. Tem uma hora, assim, que você vai pegar um caso de orto infantil e vai falar assim, não dá. Ou você vai ficar fazendo um miofuncional, a criança até chegar a 10 anos, depois vai mandar pra ortodontia, né? Porque não tem como resolver de outra forma, tá? Então, isso é a gente pensar ali em tudo que a gente tem em mãos com a OFM e a ortodontia, tá bom? Tratamento conjugado. Tá, mas ela, depois do tratamento, se ela já selou, por que eu vou continuar com o miofuncional, sendo que o problema dela era uma causa dentária? Por quê? Entendeu? Aí que tá. Enfim, vamos falar do sagital, que eu acho que que acontece aqui, as maiores dúvidas. E também são os assuntos geralmente mais polêmicos. Na verdade, o mais polêmico é a classe 2, né? Eu tenho um grupo que eu participo,
que chama Ortodontia Fechado, e tem grandes nomes lá dentro. Então, tipo, tá, nossa, galera pesada aqui do Brasil. Alberto Consolaro, Basílio, enfim, nomes pesados, assim. E aí uma pergunta polêmica é: você acha que a mandíbula cresce? Você acha que você tem o poder de fazer uma mandíbula, um osso crescer? Eu deixo para vocês, tá? Eu tenho a minha opinião e os estudos, né, a favor também. Mas então vamos falar um pouquinho sobre classe 2? E, gente, quando a gente fala de classe 2, vou até assim colocar como... Deveria colocar aqui o padrão 2 em primeiro lugar, tá? Porque a gente não pode basear o nosso tratamento somente pela classe dentária aqui, certo? E na grande maioria dos casos, o que a gente vai começar fazendo, né? Nós vamos começar pela expansão. Ontem eu acabei já entrando nesse assunto da classe 2 e a gente tem a teoria do sapato apertado que tá até em artigo. Ele tá no artigo do McNamara, um pesquisador americano. E ele fala, né, por que a gente faz a expansão? Porque se a gente tem um sapato que não tá do nosso tamanho, então eu tenho um sapato apertado. Aí na hora que você vai colocar o seu pé ali, você trava no meio do caminho. Seu pé não vai deslizar suavemente, porque tá apertado, ficou apertado antes, certo? Agora quando você tem um sapato do tamanho correto, o seu pé não vai deslizar e ficar bonitinho ali, aonde ele deveria ficar? Essa é a teoria quando a gente fala da classe 2 e do manejo transversal. Como que essa mandíbula vai conseguir deslizar ali na postura dela, sendo que a referência dela é a maxila e a maxila está apertada. Então, a maxila está atrésica, logo essa mandíbula não consegue deslizar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é no manejo transversal. E quando que a gente vai fazer isso? Volta lá para a atresia. Olha só, olha como a gente não precisa saber de 1000 coisas, porque uma coisa vai levando a outra. A gente precisa tratar a atresia. Como que a gente trata a atresia? De forma rápida, porque essa criança está em crescimento aí, e eu não posso ficar perdendo tempo com ela. Expansão, certo? E aí, outros benefícios, né? Porque a classe 2 geralmente está envolvida com outros fatores, como já falamos da apneia obstrutiva do sono, né? Ela é um fator de risco para a apneia. Então, a gente tem outros fatores envolvidos que podem ser melhorados também. Então, eu acabo fazendo, de qualquer forma, essa classe 2, esse tratamento da classe 2 padrão 2, em 2 fases, né? Mas a literatura, ela considera o tratamento de 1 ou 2 fases. A de 2 fases seria, nesse momento, né, a partir do primeiro período transitório, tá, gente? Não é lá na primeira infância, não é com 4 anos, não, tá? Literatura, vamos lá. Tudo que a galera tem pesquisado, valorizem os pesquisadores. Gente, nós podemos fazer esse avanço, vou considerar aqui que é uma criança que está com deficiência mandibular. Nós podemos fazer esse avanço lá na infância, tá? Então, nesse primeiro período transitório, ou ali no intertransitório, ou a gente pode fazer em uma fase só, nesse pré-pico de crescimento. Pegar a criança ali, no final do crescimento, fazer o avanço e já fazer a mecânica fixa, a mecânica corretiva e finalizar o tratamento. O que a literatura fala? A gente precisa ponderar vários fatores. O de uma fase só, quando a gente trata um pouquinho mais para frente, tem as suas vantagens. Por quê? Porque ele é mais curto, né? Obviamente, a gente não vai tratar a criança por muito tempo. E a gente vai pegar o surto de crescimento. Para mim, avançar no surto de crescimento faz total sentido. Por quê? Eu realmente acho que essa mandíbula não vai crescer por conta que eu estou estimulando ela. E não existe nada que comprove isso. Eu brinco que se a gente conseguisse fazer o osso crescer, todo mundo ia ser alto, né? Os médicos já iam, os médicos ortopedistas já iam estar trabalhando no nosso joelho. Enfim, eu realmente não acredito que a gente estimule um crescimento. Mas eu acredito que, se isso for acontecer, vai ser no momento que é para ela crescer. Então tá, a gente sabe que a nossa mandíbula, o pico de crescimento dela, ocorre ali próximo ao pico de crescimento da criança. Ou seja, vamos colocar em cronológica aí, de 10 a 13, por exemplo.
Por que eu vou estimular essa mandíbula com 6? Sendo que, naturalmente, o corpo dela tá programado para essa mandíbula, se ela for crescer, ela crescer mais tarde. Aí eu quero ser o alecrim dourado, vai que eu faço, né, uma magia aqui e essa criança cresce. Então, eu gosto de tratar mais próximo ao pico de crescimento, porque eu não quero nem causar tanto essas expectativas para os pais. Eu sei que tem muito efeito dentário envolvido, e quando a gente trata muito novo, também temos a recidiva. Então, você tá ali, você tá tratando com o Bionator, você tem a classe 2 completa, você reduz para meia classe 2. Show! Beleza, só quando você vê, será que valeu a pena? Porque daí ela chega e às vezes tem que tratar novamente ali no pico de crescimento. Então, isso que a literatura discute. Vale a pena tratar? Por que tem que ponderar? Porque às vezes a criança está sofrendo bullying, às vezes ela está sofrendo risco de trauma, e aí sim, óbvio que a gente vai entrar antes, mas tem fatores envolvidos, tá? Quando é pouco, não faz sentido. Primeira coisa que a gente tem que saber da classe 2 é o diagnóstico. Errou aqui, já começa tudo errado. Mas é difícil errar aqui, né? Por quê? Porque o padrão 2, ou ele vai ser causado por uma deficiência mandibular, ou ele vai ser causado por um excesso de maxila, que é muito difícil a gente ter dentro do nosso consultório, né? E antigamente, como não se tratava com a face, o plano de tratamento, tudo era feito com uma teleradiografia e números, muitos tratamentos com A e B eram feitos e muita extração dentária de pré era feita, né? Eu tenho certeza que vocês têm alguém que vocês conhecem que foi extraído 2 pré-superiores para a classe 2. E aí você vê o perfil da pessoa e fala, putz, será que precisava? Né? Vocês conhecem alguém? Inclusive uma amiga minha, da minha SP, ela falou, nossa, fui tratada errada. E ela foi tratada errada mesmo. E aí você muda o perfil da pessoa. Por quê? Porque antigamente não considerava, ficava lindo, maravilhoso. Nossa, oclusão, classe 1, mas e a face? Aí dá-lhe harmonização facial, né? Dá-lhe boca, enfim, outras coisas. Enfim, aonde que acontece a confusão aqui? Quando o padrão é 1 e a criança tem classe 2. Eu percebo que são os maiores erros, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que considerar é o padrão 2. Marília, eu tô com muita dúvida, porque na tele, né, na cefalometria, os números mostram isso e tal. Gente, então vai e faça uma simulação na face. Então aqui, ó, essa paciente, o que eu fiz com ela? Eu tava em dúvida se eu colocava o A e B ou se eu avançava, tá? E aí eu pedi pra ela simular o avanço. Simula o avanço aí pra mim, pra eu ver como é que fica esse perfil. Ficou bicuda, ficou bicudona, assim. Eu falei, cara, não tem como eu ficar avançando essa paciente, ela tem excesso maxilar. E aí, sim, se tem excesso maxilar, a gente sabe que trata com A e B, né? Então, é uma forma de vocês utilizarem, uma forma mais simplificada aqui, só uma dica, tá? Essa aqui é uma aula que eu tô fazendo um apanhado geral, tudo isso tá dentro do curso de forma bem especificada, mas hoje é um apanhado geral que você pode aplicar aí. Então, tô na dúvida? Avança. Como que ficou o perfil dessa criança? Por aí você já vai responder muitas questões, tá? E aí, o caso da Bruninha, gente, sempre tá nas minhas aulas, porque eu acho, assim, que realmente aqui acontece muita confusão. Se eu pego a Bruninha, ela é uma classe 2, se eu olhasse só a boca, ela é classe 2, tem falta de espaço, a gente não considera mordida profunda, né? Mas enfim, um apinhamento ali, leve, também a gente não considera muito, enfim. Mas a gente sabe que essa criança precisa de tratamento. A Bruninha estava sendo tratada com placa de Hawley, com mola e ortopedia lá, que eu falei, tá, quanto tempo ela tá fazendo isso? 2 anos. Falei, então vamos tratar ela daqui pra frente, porque tá perdendo tempo. Como que vai? O espaço fechou. Ela teve uma perda precoce ali de dente descido. Toda a bateria posterior mesializou e é por isso que ela tem uma classe 2, mas ela não é uma paciente padrão 2. Logo, não adianta ficar instalando outros tipos de aparelhos. O que eu preciso fazer? Uma distalização. Poxa, mas ela é criança, mas dá pra fazer. Com quem? Olha só quem voltou aqui. A gente vai utilizar os nossos expansores. Então, tem diversos tipos de distalizadores hoje também, que a gente não precisa ficar sabendo o nome. Pêndulo, Pendex, T-Rex, que é o que eu gosto, é tudo a mesma coisa.
a função dele é a mesma. Vai mudar desenho, vai mudar um pouco a ancoragem. Por isso que é legal, assim, cada doutor ter a sua preferência. Testa um. Não gostou? Ah, então acho que eu vou colocar o Pendex na próxima. Mas, por exemplo, eu utilizo muito o T-Rex. Então, a gente consegue fazer a expansão, consegue fazer a distalização, abrindo o espaço ali pro canino. E aí, gente, nós, obviamente, continuamos, como ela era um pouquinho mais velha, porque ela ficou na ortopedia muito tempo. Quando ela veio para mim, ela já estava um pouquinho mais velha. E aí, eu acabei fazendo esse resquício de ortopedia ali. E aí, acabei indo já pro aparelho fixo. A Bruninha hoje, ela faz odonto. Hoje eu trataria ela com outro tipo de bracket. A finalização, faltou o segundo molar ali, só que ela foi embora de cidade. E ela tem uma tia que é ortodontista, daí a tia que continuou, enfim. Mas eu tenho muito carinho por esse caso, porque a Bruninha hoje, ela faz odonto. E ela entrou em odonto lá no Rio de Janeiro e ela me mandou uma mensagem. Ela falou, eu já posso entrar no seu curso? Eu falei, Bruninha, eu fico lisonjeada de você estar me perguntando isso. Eu tenho certeza que você vai ser, assim, uma profissional diferente, né? Porque, nossa, eu acho que é difícil alguém procurar no primeiro ano já um curso para fazer por fora da faculdade, né? Enfim, eu no primeiro ano eu gostava de sair nas festas, sabe? Então eu já achei ela meio diferente, assim. E aí eu falei assim, cara, ainda não é para você, né? É porque o curso já é para especialista em ortodontia, em ortoinfantil e odontopediatra também consegue aproveitar demais o curso. Mas ainda aí no início, acalma o seu coração, sabe? E aí eu sempre tô colocando, porque é caso que gera confusão, tá? Bom, excesso maxilar, a gente vai tratar então com A e B. Ah, pode ser o A e B de fulano de tal, lá de São Paulo? Pode, gente, pode. O que preciso fazer ali é trabalhar esse excesso maxilar, não tem problema. E é muito raro de acontecer, né? O que a gente mais tem no nosso consultório? Deficiência mandibular. E eu até trouxe ele, já até mostrei para vocês, que é o Bionator, né? Como que a gente trata a deficiência mandibular? Fazendo o avanço mandibular. Pode ser com Bionator. Ó, coloquei aqui as minhas opções. Geralmente eu uso Bionator. O Herbst eu utilizei por um tempo. O Herbst na literatura, ele ganha dos outros aparelhos, porque ele tem ali uma rigidez que mantém o paciente avançado durante um ano. Ele não é um propulsor, tá? Ele não se enquadra como um propulsor, tipo um Forsus, por exemplo, né? Que a gente coloca na ortodontia fixa, porque ele tem mais efeitos ortopédicos do que dentários, tá? E aí a literatura fala que ele é um pouco melhor. Só que eu parei de utilizar pela aceitação dos nossos pacientes mesmo. Ele é meio complicado de ser feito, porque a banda precisa ser reforçada, ou você compra uma banda importada, ou você coloca uma banda em cima da outra, mas é uma ótima opção. E eu ainda ofereço como uma opção para o meu paciente, mas tenho trabalhado muito com alinhadores, com avanço com alinhadores, e preciso trazer o que eu tenho trabalhado, tá? Marília, pode ser com ativador? Marília, você faz Binler? Marília, você faz SN1, SN2, SN300, que tem diversos SNs, Twin Block? Sim, porque o SN, por exemplo, o SN10, se você colocar ele do lado do Binler, ele é muito parecido com o Binler, né? Eles já são, assim, evoluçõezinhas, colocam um escudinho ali, vira o 14. Então, gente, não levem a mal quando eu falo, gente, eu não uso SN porque eu uso Bionator, porque eles estão fazendo a mesma coisa. Então, entendam onde que estão os escudos, entendam onde a gente vai precisar ativar, entendam porque eles têm alça e acrílico aqui, que aí você vai ver que você vai conseguir tratar com o SN, você vai conseguir tratar com o Herbst, com o Bionator, você vai conseguir trabalhar com o Herbst se você for um pouquinho mais guerreiro, e você vai conseguir trabalhar com alinhadores também. Marília, com alinhadores, o alinhador, ó, hoje que a gente tem em mãos, o desenho é o mesmo do InBlock. Ele mantém a postura da criança ali. Se ele mantém a postura, se ele mudou, agora é plástico, antes era acrílico. Nossa, mudou muita coisa. Olha o desenho, gente. Então, quando a gente entende, a gente tira, vamos tirar o que está acontecendo aqui, vamos pensar só aqui, ó,
no rostinho da criança, nos efeitos, tudo que tá acontecendo, sem o nome do aparelho, a gente tá fazendo tudo a mesma coisa. E aí a gente fica assim, mas você trata com tal? Você trata com outro? Não, eu faço ortodontia infantil. Eu faço... Por que eu falo orto infantil? Porque vai englobar tudo. Eu faço orto infantil. Eu trato os meus casos da melhor maneira possível, tá? E aí aqui foi um caso, ó, que eu tratei com o alinhador, tá? Ah, por que você tá trabalhando com alinhador? Demanda, gente, demanda. Os pais estão tratando com alinhadores, logo os pais chegam e falam, mas meu filho não pode tratar com alinhador também? Isso tem acontecido aqui, tá? Marília, para mim ainda não acontece. Não tem problema. Você pode fazer um Bionator, um SN, o que você está fazendo é a mesma coisa. Você está mudando ali design. A biomecânica é praticamente a mesma, para não falar que é igual, né? Porque, por exemplo, no alinhador, eu consigo fazer movimentação dentária. E é o que eu gosto de fazer, porque eu otimizo um pouquinho. Enfim, não tem como a gente aprofundar hoje isso aqui. Mas, só para vocês entenderem que é mais uma questão de biomecânica e de evolução de tudo que está acontecendo do que outra coisa. A ortodontia e a OFM continuam ali, a base é a mesma. Só que surgiu trilhões de nomes, que é onde causa confusão. Tá, mas e se eu tratar um pouco mais pra frente? Então, por exemplo, aqui o caso do João, o João chegou pra mim, olha gente, com 14 anos, tá? E olha que incrível, o João tava no pico de crescimento dele. 14 anos você pensa, ai, não cresce mais. Ele tava exatamente no pico de crescimento dele. O que eu fiz? Aí sim, não vou colocar um aparelho ortopédico nele? Não vou fazer isso. Tem uma projeção ali, posso otimizar aparelho fixo. E, gente, eu ofereci com propulsor já, tá? Mas foi evoluindo tão bem, fiz o tratamento com autoligado passivo, que todo o tratamento dele foi realizado com orto fixa e elástico intermaxilar. Nossa, Marília, e o perfil? Uma vez padrão 2, sempre padrão 2. Não tem como o João virar um padrão 1. Isso não existe, isso é ditado pela genética. A gente consegue melhorar sim, como vocês viram aqui, mas vocês acham que eu fiz a mandíbula dele crescer? Obviamente que não. Ela realmente acabou assumindo uma nova posição, e aí eu retraí um pouquinho incisivos, eu compensei um pouquinho os inferiores, que é o efeito que acontece com qualquer aparelho que a gente projeta, né? E aí o efeito é esse. Nossa, tá lindo, tá lindo. Mas falar que a mandíbula cresceu, e é pico de crescimento, tá? Então, assim, pra mim faz sentido trabalhar, porque é aqui que ele vai expressar o pouquinho de crescimento que ele tem, entendeu? Quem fez? Fui eu ou foi o próprio corpo? Eu só dei ali, eu só criei um ambiente um pouco mais favorável para ele. Então, é a reflexão, tá? Nossa, mas nunca trata? Não, existem exceções, tá? Então, eu tenho um bullying ali envolvido, eu tenho uma classe 2 que tá demais, ela tá exacerbada, ela tá... Daí tudo bem, aí iniciar antes. Então, eu inicio, sim, antes. Inclusive, estava até comentando que a IMEC segunda eu vou fazer o registro do avanço no scanner, tá? Vou tentar filmar para vocês. Nas aulas só tem o registro em cera, então vou tentar fazer o de scanner para vocês. Porque nós iremos fazer em uma criança de novo, bem pequenininha aqui, conversando com a mãe, decidimos avançar, tá? Mas eu não coloco isso como regra, isso tudo é muito bem conversado, comunicado, prós e contras, e aí a gente decide em conjunto se vai tratar agora ou mais pra frente, tá bom? Bom, a classe 3 acaba sendo muito mais simples para nós, né? Porque a gente vai tratar ela ali com o paciente novinho, então a partir dos 5 anos, pode ser na decídua, ó, vocês não queriam uma decídua? Veio. Uma decídua ou na mista, a partir dos 5 anos, pra gente não gerar trauma para essa criança. E aqui o pulo do gato é só ver se é dentária ou esquelética. Porque se for dentária e se for postural, gente, usem e abusem de todos esses aparelhos que vocês gostam de funcional, que vai super funcionar, tá? Qual que eu utilizo aqui no consultório, quando aparece para mim a classe 3 dentária? Ou é o progênico,
ou é o 4x2, porque daí geralmente está envolvido para descruzar. Então eu faço, como eu gosto de trabalhar com brackets, né? Eu descruzo com brackets mesmo, e mola. Ah, Marília, e o alinhador? Melhor ainda. Hoje eu adoro descruzar com o alinhador, acho muito mais confortável, tá? Mais uma opção, se eu fosse escolher hoje um OFM para trabalhar com classe 3 dentária, progênico, certo? Porém, a gente sabe que tem a esquelética, né? Ah, gente, quando eu coloco progênico, ó, eu coloquei os outros que tem, né? Então, pode ser Frank, OSN, planas, pistas, enfim, o que vocês quiserem aqui na dentária. É mais algo ali que você vai ter uma correção rápida da classe 3. Porém, quando for esquelética, gente... Ai, apertei errado aqui. Quando for esquelética, esquece, tá? Então, eu tenho um paciente que tem a classe 3 esquelética, eu posso usar só aparelhos funcionais? Não vai funcionar, porque você precisa fazer o quê? A protração maxilar. Vou fazer uma linguagem bem informal aqui, tá? Eu preciso realmente puxar minha maxila para frente. Como que eu vou fazer isso? Não tem outro jeito de fazer isso. Não tem substituição. O que a gente vai precisar é uma máscara facial. E aí, você apoia, eu gosto de apoiar em Hyrax, né? Hoje tem até em alinhadores que a gente consegue apoiar. Teve uma aluna do curso que me escreveu, a Carla, que ela falou, nossa, eu fiz e tá sendo muito legal a experiência. Quem sabe um dia eu trago ela pra gente conversar sobre isso, porque ela tá fazendo, usando a máscara com o alinhador, porque daí ela já descompensa um pouco, tá? Mas não tem pra onde fugir. Então, se é esquelético, a gente atua aqui com a máscara, tá? Marília, até quando? Até tem que sobrecorrigir, né? Então, a Mari, a gente já vê que é uma tendência do asiático, né? E você precisa conversar com os pais. Existe histórico de cirurgia ortognática na família? Esse diagnóstico é feito não só pelas características aqui da criança, mas também por toda a anamnese. E aí, parece até que eu fiz um avanço nela. Olha o antes e depois, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu fazendo essa protração maxilar, essa mandíbula vindo, né? Poxa, mas por que se o problema é a mandíbula, por que a gente atua na maxila? Porque é aqui que a gente consegue tirar o paciente de algumas cirurgias, tá? Então, a gente desenvolve essa região superior da face ali, ela ganha o que a gente chama ali de maçã do rosto, que estava deficiente, mas a mandíbula a gente não tem, assim, muita autonomia sobre ela, né? A gente fala que ela é um osso surdo. Eu finalizei a protração da Mari, e aí, gente, ela tava assim, ó. Eu finalizei com ela sobrecorrigida, tá? Com o vergete. E aí, começou a apertar de novo. Falei, putz, e agora, né? Agora a gente tem que colocar a cabeça para pensar. Falei, vou descompensar esses dentes. Os dentes anteriores começaram eles erupcionaram, né? Romperam de forma lingualizada. Então, eu preciso vestibularizar esses dentes. Como que eu posso fazer isso? Tem diversas formas. Eu escolhi fazer com brackets. Fiz a colagem, coloquei aqui para vocês verem que pode ser com esse arco dobrado ali na região do tubo, que gera muita estabilidade, eu gosto demais. Inclusive, para quem é do curso e tá aqui, a gente gravou como vocês vão fazer isso, tá? Então, semana que vem já sobe. Porque realmente tinha explicando, mas tinha explicando eu falando, e daí era um pouquinho mais complicado. E aí, com a e-mail aqui, a gente pegou no modelo, eu sacrifiquei alguns brackets do modelo que eu tinha lá do Taipodante para fazer um 4x2 para vocês. E pode ser com mola também. Poderia ser com alinhadores? Poderia também ser com alinhadores, tá? Poderia usar uma placa para vestibularizar? Poderia também. A gente não tem tanto controle, a gente acaba só vestibularizando, mas pode ser. Mas aqui eu precisei trabalhar um pouquinho de forma dentária, movimento dentário, para dar uma gordurinha para queimar ali no arco inferior e essa mordida não cruzar, certo? A Mari voltou para mim no final do ano passado, ela ainda tá em troca, eu não vou intervir no momento e tô acompanhando. No momento ela tá desse jeito, tá? Então tá bem estável, né? Tá, os dentes, eles estão sendo, a troca tá sendo de uma forma boa, o arco tá bom, e aí nós estamos acompanhando, sabendo que
Por que a gente trata? Porque 70% fica estável. A Mari tá dentro ainda desses 70%. Gente, se existir a condição genética da mandíbula crescer, que é 30%, a literatura fala, ela vai continuar crescendo. Ou seja, alguns pacientes a gente pode tirar da cirurgia porque tem esse envolvimento ali da maxila, certo? Então, ó, de 10, né? A gente tirar 7, é isso que dá? É muito bom, certo? Mas alguns não vai ter jeito. Pode fazer o que for. Se a mandíbula quiser crescer, ela vai crescer e vai ser uma ortognática. Então, isso que a gente tem que deixar muito ciente para os pais. E isso geralmente vem com histórico familiar, tá? E aí, pessoal, só para finalizar aqui, que eu já passei do meu horário novamente, que eu tentei fazer 1 hora, não consegui, é que a gente também vai tratar aqui as ectopias após os 5 anos na mista, com a expansão rápida, que eu já citei na aula passada, né, as ectopias de pré, que é uma anomalia. Quando tem gene anômalo, a gente tem que lembrar que eles se conversam, então pode existir outra anomalia, e dentro das anomalias existe a troca tardia dos dentes. Então, sabe aquele paciente com 16 anos que parece que o canino, nossa, eu vou tracionar? Pega o histórico, porque se ele tem algum gene anômalo, é um paciente que a gente vai tratar depois. Então, alguns pacientes anômalos, por exemplo, aqui na ectopia, a gente trata para tentar essa rota retornar, mas já sabendo que lá na frente talvez a gente trave um pouquinho o tratamento para iniciar mais para frente, senão fica patinando nos tratamentos, aqueles dentes não vêm. E eu já peguei casos foi um amigo meu que mandou, ó, eu tô te encaminhando porque a minha sobrinha, ela foi encaminhada para mim, ele é bucomaxilo, para eu colar botão, e ela tem 14 anos. Falei, gente, não tá impactado esse canino. Eu olhei e falei, não é impactação, ela tem ali uma troca tardia, tá tudo bem, né? Então, assim, se a gente conseguir visualizar todas essas questões da orto infantil que vão além do tratamento, que vai existir essa questão de genética, a gente tem outro diagnóstico, tá? E daí fica mais tranquila também, porque tem dentes que rompem depois, não tem o que a gente fazer. Pessoal, interposição labial na mista. Então, aqui eu acabei utilizando, ó, uma PLA, é um paciente que sofria bullying, enfim, não preciso nem falar, né? E aí a gente colocou uma PLA, e olha que legal, coloquei uma PLA soldada aqui. Por quê? Porque ele é um paciente autista, a mãe falou, ele não vai parar com o aparelho, cola esse aparelho na boca dele, tal. Falei, não, vou fazer uma PLA soldada. Dá mais trabalho? Dá, porque na hora que eu for ativar, eu tenho que remover ela inteira, recimentar, enfim. Eu já coloquei ela bem ativada ali, pra não ter que ficar fazendo isso toda hora, tá? Mas é um paciente que a gente precisou aí intervir, e continuei intervindo, né, até na classe 2 dele, no padrão 2, porque ele é um paciente que estava sofrendo bullying, estava bem exacerbado. Enfim, também era para eu ter tirado essas coisinhas aqui, gente, para ir mais rápido. A apneia obstrutiva do sono, que é a partir dos 5 anos, e já justifica a expansão rápida da maxila como um tratamento. Então, não precisa ter uma maloclusão para tratar quando você souber diagnosticar. Ontem a gente montou o questionário pediátrico do sono para vocês. E às vezes, diastemas e pequenas correções. Por que eu coloquei isso? Porque hoje em dia é difícil, assim, os pais também aceitarem grandes apinhamentos, algo que envolva a estética. É isso que eu tenho percebido. Aqui, no caso da Malu, nós fizemos... Ó, deixa eu falar pra vocês o caso da Malu, tá? Ela veio pra mim porque ela estava sendo tratada com pistas há muitos anos. E aí a mãe falou assim, olha, Marília, ela tá com pistas, tratando com pista aí, mas eu não tô vendo resultado, então eu tô trocando de dentista. Trocou. Qual que era a queixa dela? Os laterais. Ela perdeu os laterais e os laterais permanentes nunca apareceram. Disjuntei, o dente apareceu lá, ela falou, nossa, você é muito boa, entendeu? Será que eu sou muito boa ou será que eu fiz o aparelho que é eficiente? Eu fiz o que precisava ali? Então, isso que a gente tem que ponderar às vezes, tá? E aí, gente, quando ela finalizou, ela é uma paciente 2 também, não teria como a gente avançar, talvez por isso que a pista não fez efeito ali,
Porque não tem pra onde essa mandíbula ir, ela tá travada, ela é classe 2-2, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Descompensar com a ortodontia. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Usando ali todos os cuidados, obviamente, fazendo a colagem diferencial, aqui eu inverti brackets, né? Tudo com muito cuidado para não ter problema. E aqui o próprio efeito colateral me trouxe resultado, porque eu queria vestibularização dos centrais e lingualização dos laterais. Logo, se encontraram no meio do caminho. Criou um overjet para o avanço e ela saiu feliz. Conversei sobre os momentos. Ó, estão vendo que tem até um degrauzinho aqui? Aqui eu não tenho a intenção de super alinhar, não é isso que eu quero. Mas eu quero devolver, no caso da Malu, a gente tirou uma interferência que ela tava, mas mesmo se não tivesse, eu quero devolver ali uma estética mínima para esse paciente seguir, sabe? E aí a gente não vai avançar nesse momento. E diastemas, gente. Diastemas, assim, a gente sabe que não precisa tratar, mas esse caso é muito bonito, porque ela veio até mim, ela falou assim, olha, eu quero tratar ele é vaidoso, não tá bonito, tá com um diastema muito grande, entendi a queixa do paciente ali, e esse paciente foi um dos meus primeiros com alinhadores ortodônticos, porque a mãe chegou falou, olha, e eu quero alinhador porque ele joga futebol. E aí o fixo vai machucar e outro tipo de aparelho, até porque outro tipo de aparelho aqui não funcionaria, né, do jeito que a gente queria. E aí a gente iniciou com o tratamento e finalizou dessa forma, de uma vez só, né? Na verdade, quando ele veio com essa documentação, eu falei pra ela, falei assim, olha, eu não vou pegar ele agora, porque ele tá ali trocando, né, os dentes, trocando mesmo. Mas daqui de alguns meses vocês retornam. E aí, quando veio os primeiros prés, eles retornaram depois de alguns meses e a gente iniciou e finalizou. Hoje, eu trato a mãe. Então, a mãe tratou o filho primeiro, que é o Gabriel, e agora eu tô tratando a Fabi. Então, a família fica ali com a gente, sabe que você trata bem, que você entrega o resultado e aí acaba chamando outras pessoas, inclusive da própria família, tá? E aí, gente, eu vi que vocês colocaram aqui e uma pessoa acertou aqui. Por que eu faço analogia com os nossos carrinhos? Eu nem sei quem foi, tá? Mas o que eu falo? Tô sem som? Tô sem som, gente? Sem som ou com som? Ai, Joana, não me assusta, Joana. Eu achei que eles já tinham cortado. Marília, acabou seu tempo, para de falar. Mas tô finalizando, tá? Gente, o que eu falo? Não somos inimigos, só que hoje a gente tem Fusquinhas e Ferraris na mão, tá? Ambos podem chegar no mesmo lugar. Então, eu tô indo para São Paulo e eu com o Fusca eu vou chegar e eu com a Ferrari eu vou chegar também. Mas qual que eu vou chegar mais rápido? Qual que eu vou ter mais conforto? A minha experiência vai ser melhor com qual? No final, o resultado tá ali, ó. Eu vou entregar o meu resultado para o meu paciente. Mas por que não? Se hoje já evoluímos, por que ficar com os aparelhos que estão lá atrás, que às vezes nem na literatura está ali com evidência científica, fazendo com que esse tratamento fique patinando por muitos anos? Por que a gente faz isso? Eu escolhi realmente entregar o resultado para o meu paciente porque foi isso que eu me propus a fazer. E nada pior quando eu trabalhava somente com aparelhos removíveis. Porque eu olhava assim, eu ficava ansiosa, vou fotografar. Eu olhava, nossa, olha, melhorou um pouquinho. Aí mês que vem, ai, melhorou um pouquinho. Nossa, era cansativo para mim. Falei, cadê o resultado dessa criança? Sabe? E no final ainda tem a dúvida de, será que essa criança melhorou com o meu tratamento ou com o crescimento? Porque foi tão tempo tratando que ela cresceu, ela mudou, entende? Então foi disso que eu quis sair para ter hoje essa junção das duas, que eu coloquei, né, me propus a ensinar aqui vocês, e ter a eficiência que a gente quer, tá? Marília, mas eu tratei por 2 anos, eu não sei, tomara que ninguém pense assim, mas eu vou jogar aqui. Eu tratei por 2, 3 anos cobrando manutenção. Como que eu vou... tô ganhando dinheiro ali, né? Porque tá ali com o paciente, nunca mais vai embora, tá ali com a gente, casou com a gente uma criança. Como que a gente vai cobrar? Então, amanhã, eu quero mostrar
tanto essa parte de como montar o planejamento e o raciocínio que é criado, porque aqui eu fiz o apanhadão, né? Amanhã eu vou pegar um caso para a gente montar nos templates. Como que eu coloco, vou fazendo o diagnóstico. E esse template, olha que legal. Esse template eu faço para mim, então chega a documentação, eu faço para mim. Eu estudo o caso, eu vejo qual que é a melhor forma de tratar, eu reviso os casos e isso gera já uma apresentação para eu mostrar para os pais. Obviamente que eu tenho um custo para isso, né? Que eu vou ensinar vocês como rentabilizar com esse formato de atendimento, que você entrega resultado, você tem mais pacientes dentro do seu consultório e, obviamente, eu acho que para mim é o melhor, mais satisfação de trabalhar com as crianças, sabe? Não ficar aquele negócio assim, ah, que bonitinho, melhorou um pouquinho, trabalho de formiguinha. Tá? Então, amanhã, aguardem que eu vou vir com um aulão. Bom, o que a gente quer de vocês hoje? Fora entrar aqui para a próxima turma, que eu já vou deixar o QR Code, para desbloquear os nossos artigos. Esse artigo da professora Thaís é muito legal. Só que ele tá em inglês, tá? A Aimee, eu sei que ela revisa, ela faz isso para vocês, mima vocês e manda tudo traduzido, mas esse a gente vai mandar na íntegra mesmo, tá? Tem 2, né, artigos, né? Sim, são 2. São 2 artigos que a gente vai mandar hoje, que eu falei aqui na aula. Mas a gente vai fazer a postagem de novo. Eu posso fazer? Tá aqui. A Aimee já vai fazer agora do vídeo. Só que a gente quer que vocês coloquem um aprendizado que vocês tiveram nesses 2 dias. Que marcou um pouquinho mais. Pode ser? Tipo, pode ser de ontem, pode ser de hoje. Tipo, o que marcou? Alguma coisa que eu falei? Algum aparelho que você aprendeu? Comenta lá pra nós. Porque a gente tá amando essa interação. Tá sendo muito legal estar aqui com vocês. E eu agradeço que vocês ficaram mais uma vez até o final. Ó, passei do tempo quase meia hora. Estão me expulsando aqui. Mas a gente se vê amanhã com um aulão novamente. Tá bom? Amiga, tem mais um slide. Você falou do Horta Infantil, do grupo? Falei. Falou? Foi primeiro. Ah, tá. Fala pra A ele minha que eu chefe vou tá... deixar no chat, fixado. A minha chefe tá cobrando aqui, tá? Para vocês entrarem no grupo da próxima turma. Quem quiser saber da próxima turma, entra nesse grupo, é um grupo separado. É isso? Isso, exatamente. E posso liberar? Pode. Gente, a gente se vê amanhã aqui com essa qualidade, vou estar prontinha para receber vocês e a gente finalizar esse workshop com chave de ouro e descomplicando a horta infantil para vocês. Beijão, boa noite!